Pessoal, boa tarde. Vamos aqui dar início à nossa aula de matemática. Hoje nós vamos ver as expressões algébricas ou literais. Nossa aula de matemática do 8º ano e eu sou o professor Juscelino Reis. Então vejamos bem. Nós vamos dar continuidade aqui e começar a entender as expressões algébricas. Veja bem, eu trouxe aqui até uma história de como surgiu as expressões algébricas. Ele diz que na antiguidade a falta de símbolos para indicar números desconhecidos levou o ser humano a recorrer às palavras. Isso, porém, tornava o cálculo longo e complicado. Mas aí Aristóteles e Euclides foram os filósofos gregos que deram os primeiros passos no emprego de letras e símbolos para indicar números e expressão, a solução de um problema. Entretanto, muito tempo se passou até as letras serem amplamente usadas para indicar quantidade desconhecida. Esse uso deve-se principalmente a alguns filósofos, alguns autores. Vejamos bem, se a gente for entender aqui essas expressões algébricas, nós vamos entender que são expressões matemáticas que apresentam números e letras. Essas expressões desse tipo são usadas com frequências em fórmulas e equações. As letras que apresentam uma expressão algébrica são chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido. Vejamos, com o passar do tempo, o homem sentiu a vontade e a necessidade de resolver alguns cálculos, mas aí ele não sabia o valor. O que foi que ele fez? Ele começou a usar letras, representações, para que ele pudesse desenvolver seus cálculos e encontrar o valor desse resultado. Ou seja, as letras, que são as invariáveis, e se a gente ver lá no começo, a gente fala de incógnita, a equação do primeiro grau, com uma incógnita ou duas incógnitas, a gente percebe que essas letras surgiram para fazer a associação aos números, para que possamos desenvolver esse cálculo e encontrar um resultado. O objetivo de representar os números desconhecidos por meio de letras era indicar as operações matemáticas de forma mais simples e sintética. Então nós temos aqui um exemplo. Diz que x ao quadrado indica o quadrado de um número, 4y indica o quadrúplo de y, que é o quadrúplo de um número, e c dividido por 2 indica a metade de um número. Da mesma forma, se a e b representam dois números reais, quaisquer temos que a mais b ou b mais a representa a soma destes dois números. A menos b representa a diferença entre os dois números. Então vamos ver aqui um pouco das expressões algébricas. Vejamos aqui, ele diz que sabemos que é possível usar as letras do alfabeto para representar os números reais. Consideramos então a seguinte situação. Então nós temos até aqui um exemplo. Nós temos uma piscina, ele diz qual é a expressão que representa o perímetro da piscina retangular, demonstrada a seguir. Vejamos, ele está pedindo aqui o perímetro dessa piscina. Quando eu trabalho de perímetro, eu sei que eu estou pedindo o tamanho, eu quero saber o tamanho dessa piscina. E aí, como aqui não tem números, o que foi utilizado? Utilizou-se as letras. Então, utilizou x para representar o comprimento e utilizou y para representar a largura. Vejamos bem. Então, o que foi que aconteceu? Se eu observar, a piscina ela é de uma forma retangular, formato de um paralelepípedo. Vejamos. Então eu tenho dois comprimentos. Se eu decidir representar esse comprimento por x, então eu vou ter 2x, que é 2 vezes x ou 2x. Essa largura, se eu observar, eu tenho essa largura também, duas larguras. Como eu não tenho número, eu usei uma letra, uma incógnita, para representar. Foi o que fez aqui. Então, se eu tenho duas larguras, então eu tenho 2 vezes y. Ou seja, 2 vezes y é a mesma coisa do que 2y. Representando esta equação, nós podemos ver que nós temos 2x mais 2y. Caso aqui nessa equação tivesse o valor de x e y, aí nesse caso nós iríamos substituir esse valor de x e multiplicar por 2. Se y tivesse um número,
nós iríamos multiplicar o valor de y por 2, porque eu tenho 2 comprimentos e 2 larguras. Tem outro exemplo aqui, vocês podem estar dando uma olhada. Dando continuidade, aqui diz assim: uma expressão matemática que apresenta números e letras, ou somente letras, é denominada expressão algébrica ou literal. As letras que normalmente representam os números reais são chamadas de variáveis. Ou seja, ele está dizendo que essas letras elas são chamadas de variáveis. Por quê? Porque elas variam o seu valor. Assim são exemplos de expressões algébricas ou literais: 2x mais 2y, a mais ab mais c ao quadrado, 40 mais 1,50x. E aqui nós vamos ter mais expressões algébricas. Vejamos aqui que nós temos 3 formas de expressões algébricas. Nós temos as expressões algébricas inteiras e nós temos as expressões algébricas fracionárias. E também vamos ter as expressões algébricas irracionais. Dando continuidade aqui, nós vamos dar continuidade ao valor numérico de uma expressão algébrica. Então vejamos aqui. Vamos entender esse conceitozinho aqui e entender essa questãozinha. Vamos analisar 2 situações. Ângela, Sandra e Solange vão sempre junto ao cinema. Supondo que cada entrada para o cinema custa X reais. A expressão algébrica que representa o gasto delas com as entradas é 3x. Supondo que no domingo cada entrada custa 3 reais. Elas deverão pagar qual valor? Então vamos ver aqui. Vejamos, eu tenho 3 pessoas que vão ao cinema. Então se eu tenho 3 pessoas, eu sei que eu tenho 3. Se eu sei que o valor é 18, então eu posso fazer uma representação por uma letra. Eu vou dizer que é 3x. Vou representar o valor por x, porque eu vou pegar essas 3 pessoas, cada um vai pagar o mesmo valor. Então vai ser 3 vezes o valor. Então eu utilizo 3 vezes x. 3 vezes x é a mesma coisa do que 3 vezes quem é x. Está dizendo que x, vamos supor que no domingo é 18. Então seria 3 vezes 18, 54. E aí aqui tem mais exemplo. Dando continuidade, ele diz que se fosse 15 reais, então vocês podem estar observando. Então você percebe que é 3 vezes 15, 45. E aqui nós podemos representar também essas expressões algébricas em forma de figura. Vejamos que nós temos uma figura. Essa figura ela não está em um formato todo igual. Então vejamos aqui como é que a gente representa e resolve uma situação dessa. Olha, o que é que eu tenho que fazer? Primeiramente eu tenho que traçar as linhas. Vocês podem observar essa linha imaginária bem aqui que foi pontilhada, para que eu tenha 2 espaços e eu consigo ver tanto a largura como o comprimento. E aí ele diz que A ao quadrado é mais B e C. Ele diz que A é a área do quadrado do lado A e B mais C é a área do retângulo do lado B e C. Então eu fiz essa divisão, foi feita essa divisão para que pudesse calcular o valor. Aqui ele dá o valor do quadrado, vocês podem estar observando, só substituir e calcular. Aqui nós também temos outro exemplo, vocês podem estar observando. Lembrando que aqui ele só qual é o valor numérico da expressão? X mais y vezes x menos y. Vejamos que ele diz que x é igual a 1,1 e y é igual a 0 menos 0,8. Vejamos, aqui é só substituir.
x mais y vezes x menos y. E aí vai substituindo, já que eu tenho valor. Então, quando eu tenho valor, eu vou trocando a letra pelo valor. Ok?